Boa tarde, pessoal. São 18 horas desta terça-feira, dia 10 de maio de 2022, e eu me dirijo especialmente a você que nasceu aí mais ou menos no final da década de 70, entre os anos de 1977 até 1979, até um pouquinho 1980, porque existe um movimento astrológico que está acontecendo e que está mexendo com a maioria das pessoas que nasceram neste período. É um aspecto, vamos dizer assim, geracional. Evidentemente, não são todas as pessoas que vão se sentir representadas nisso que eu vou falar, porque cada uma tem o seu próprio mapa astrológico, cada uma tem o seu mapa de crenças na cabeça, cada uma tem uma trajetória de vida e cada uma está inserida no seu sistema e emaranhada com partes diferentes da história que lhe deu origem. Então, a gente vai falar apenas de uma faceta, né? Então, assim, não tomem isso como uma coisa absoluta e generalizante, mas a gente vai olhar para uma faceta que é um trânsito astrológico específico e que está mexendo muito com esse pessoal aí que entrou na casa dos 40 anos de idade, que é o trânsito da oposição de Urano. Porque o que acontece? Você que nasceu no finalzinho da década de 70, né, nesses anos, entre 77 e 1979, Urano estava mais ou menos no meio do signo de Escorpião. E hoje, se você olhar para o mapa hoje, justamente no dia de hoje, Urano está bem no meio, está a 15 graus. Cada signo tem 30 graus, né? Urano está a 15 graus, mas de Touro, do signo oposto. Então, desde que você nasceu, lá no finalzinho da década de 70, Urano fez uma meia, ele pegou um meio círculo, né? Ele pegou um pedaço que é a metade do seu ciclo. O ciclo de Urano normalmente é de 84 anos, então metade desse ciclo dá por volta dos 42 anos. Por isso, quem está aí entre 40, 42, 43 anos, dependendo da época do ciclo, está passando por esta oposição de Urano com Urano. E aí, muitas das pessoas estão tendo um sentimento que eu vou aqui colocar numa palavra bem elucidativa e rápida para entender isso, que é chutar o pau da barraca. Talvez as pessoas aí de Portugal não conheçam essa expressão, ou talvez até conheçam, porque tem tanto brasileiro aí que acho que vocês já estão pegando essas expressões idiomáticas do português aqui do Brasil. Mas chutar o pau da barraca é o seguinte: você está cansado de uma situação limitante na sua vida e você quer fazer um movimento de libertação. Essa situação limitante ou está no trabalho, ou está nos relacionamentos, ou está na questão familiar, ou às vezes com você mesmo. Você está cansado da sua própria limitação que foi imposta pela educação, pela religião, pelo sistema. Programaram um monte de coisas na sua cabeça que de repente você acha que não é possível acontecer isso não pode. Eu não acredito que seja desse jeito. E são crenças, você acredita nisso, mas não significa que seja a realidade. Urano é um planeta de libertação e ele é um planeta de despertar. Ele recebe esses dois títulos, eu falo sempre isso para os meus clientes. Ele é o grande libertador e o grande despertador. Ele liberta você das correntes da sua própria limitação, daquelas áreas da sua vida que não permitem que você cresça. E muitas vezes ele faz isso de uma forma bastante contundente, te lançando para fora da sua zona de conforto, num tapaço repentino e por caminhos totalmente surpreendentes e extraordinários, porque essa é a energia de Urano. Urano é um tornado que vem na sua vida do nada e derruba as estruturas, né? É aquele tufão, aquele vento forte que vem e que faz com que desapareçam as paredes que te dão uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque o Urano quer te desnudar. O Urano quer jogar você pelado no mato para ver se você sabe se virar. Se você se vira nos 30, como o pessoal fala, né? E cria uma nova forma de viver para você, muito mais livre e muito mais desperta.
Desperta em quê? Aí entra o segundo epíteto de Urano, que é o grande despertador. Ele vai despertar aquelas habilidades que você tem, mas não sabe que tem. Por quê? Porque nunca surgiu uma situação para estimulá-las. A gente só sabe que é capaz de fazer alguma coisa quando vem uma situação e nos desafia a fazer aquilo que a gente até então nunca fez. E aí a gente descobre que a gente é capaz. Poxa, eu não sabia que eu era capaz de fazer tal coisa. Eu não sabia que eu era capaz de ter esse movimento na carreira, de ter tido essa atitude nos relacionamentos, de ter desenvolvido determinada habilidade na vida. Com isso, você se torna mais cheio de recursos para poder tocar a sua vida. E quanto mais recursos você tem, mais gato você tem para puxar pelo rabo, né? Hoje eu estou usando muitas expressões aqui, né? Mas você tem mais ferramentas para lidar com as coisas que vão acontecendo. Por que o mundo virou de ponta cabeça? A gente já sabe, faz tempo isso. Eu avisei vocês em palestras desde 2008 que eu falava que esse período, a partir de 2020, a gente ia atravessar por um gargalo longo, difícil, complicado, que ainda nós estamos apenas no meio dessa travessia. Mas você que nasceu neste período está tendo, vamos dizer assim, o azar ou o privilégio de viver um caos particular no meio do mundo em caos, né? Lógico, outras pessoas que nasceram nessa época podem estar deitadas debaixo de uma sombra, vivendo tranquilamente, porque vai depender do mapa astrológico de cada um, vai depender de outros fatores. Por isso que eu falei, não é uma questão absoluta e generalizante. Mas muitos de vocês que estão me ouvindo estão se sentindo com essa vontade de chutar o pau da barraca. O Urano ele vai apresentar para você de forma bastante espinhosa as coisas que você fez vista grossa. Tipo assim, você estava num emprego muito ruim e tal, e vai tocando, porque você acha, né? Colocaram na tua cabeça que se você pedir a conta, você vai ficar desempregado, vai morrer de fome, não vai ter outro emprego e tudo mais, né? Às vezes isso pode realmente acontecer se o movimento foi de forma meio despreparada. Mas se você preparar muito bem um plano de saída desse emprego tão sacrificante, né, mortificante, e você tiver num momento propício de Urano, e é bom dar uma consultada onde está Júpiter também, que é outro planeta que te ajuda muito a avançar os seus limites, é possível que você faça um movimento que talvez seja difícil, talvez você tenha que passar por restrições, você tenha que abrir mão de coisas que você gosta para fazer um salto para um outro patamar. Mas nós fomos programados no maledeto do paradigma da segurança, né? A gente nasce de uma mãe que nos acolheu durante 9 meses dentro de um útero muito confortável, na maioria das vezes confortável, porque às vezes tem úteros que são são campos minados ou são arame farpado, que a gente quer escapulir logo dali. Mas, de um modo geral, o útero é o lugar que vai te dar reconforto, segurança. Depois você nasce, você é amamentado, é nutrido. Então, com a mãe, a gente aprende a segurança e é o primeiro ponto que a gente vai se prendendo. Só que a gente tem que fazer um movimento para sair do campo da mãe. Isso é sair da infância. Isso é se tornar adulto. Quando você sai do campo da mãe, aprendeu todos os desafios e todas as lições do campo da segurança e agora falei, bom, agora eu posso eu mesmo criar a minha própria segurança em vez de ficar usufruindo da segurança herdada da mãe e buscar o meu sentido de segurança, mas para isso primeiro eu tenho que construir o meu castelo. E para eu construir o meu castelo eu tenho que fazer um movimento em que eu vou para o mundo me arriscar. E aí entra a outra energia, a energia do pai. Como em boa parte dos lares os pais não estão presentes, sejam fisicamente ou estão até presentes fisicamente, mas não estão ali disponíveis para dar essa força sistêmica para os filhos, porque estão presos no passado deles mal resolvido também, muitas pessoas não sentem confiança para dar este salto na vida e ficam presos no campo da mãe, porque pelo menos é o campo seguro. Só que esse campo vai se decantando com o tempo. E aí entra um Urano, né, que cruza os braços e dá uma olhada para você e fala assim, você ainda está nessa depois de 40 anos? Eu vou dar um jeito nisso agora. E aí ele cria um verdadeiro caos na sala de estar. Ele joga o demônio da Tasmânia correndo no seu corredor. Então,
para ver se você sai dessa zona de conforto. Não são todas as pessoas que passam bem por esse processo. Tem pessoa que pira, tem pessoa que vai atrás do remédio, né? Tem pessoas que ficam realmente desestruturadas, porque para elas largar o campo de segurança que veio da mãe, isso não importa se a mãe ainda está viva, está morta, é o campo de informação, tá? Às vezes a mãe morreu há muito tempo, mas você está preso no campo de segurança da mãe ainda e não tomou a força do pai para ir para a vida se arriscar. A gente vê isso muito no povo brasileiro. O povo brasileiro, de um modo geral, ainda está preso no campo da segurança, né? As pessoas elas pegaram um pouco dessa força do pai. E quando elas vão em busca de um pai, elas vão atrás de um pai tóxico, de um pai distorcido, de um pai que vai ensinar coisa errada, né? E a gente tem essas figuras complicadas da nossa política e que a gente vai em empenha, as pessoas transformam em ídolo, em mito e viram seguidores de pessoas que não são propriamente a mão boa do pai, né? A gente pega a mão ruim e a gente vai pro buraco também junto, né? Então veja como que Urano ele está mexendo com você nesse momento. Muitos de vocês que nasceram no final da década de 70 estão com vontade de pedir demissão do emprego, porque o Urano às vezes está passando na sua casa 10 ali, se você tem um Urano de casa 4, o Urano está passando na 10, está mexendo com o eixo profissional. Muitos de vocês estão querendo mandar o relacionamento para PQP, né? Porque já decantou. Então é essa energia que está fomentando em vocês. Então eu fiz esse vídeo para mostrar, né, o que é isso que está acontecendo. Então muitos de vocês vão se encontrar aqui. Aí você pode perguntar, mas Carlos, eu nasci em outro período e estou sentindo a mesma coisa. O Urano provavelmente está passando em alguma área do teu mapa, mexendo com o teu Sol, mexendo com o teu Júpiter ou com a tua Lua, né? Então, assim, é que eu centrei nesse pessoal, porque esse pessoal, sim, está vivendo a oposição de Urano com Urano, que a gente atinge aí por volta dos 40, 42 anos de idade, né? Mas se você sente que você também está com essa energia de tumulto, de querer chutar o pau da barraca, de querer fazer um movimento de libertação, de não aguentar mais as limitações da vida, pode ser que o Urano esteja passando no seu ascendente, pode ser que o Urano esteja em conjunção com o teu Sol, ou fazendo algum aspecto com o teu Júpiter, querendo que você vá para buscar uma vida em outros horizontes mais longínquos. Por isso é interessante observar o movimento desses planetas, e a astrologia ela traz um entendimento desses momentos, muitas vezes, que nós costumamos chamar de crises, mas que, na verdade, são momentos de sacudida para que a gente possa crescer. Às vezes é doído, às vezes é confuso, às vezes deixa a gente num sentido de desesperança, de ai meu Deus, o que vem amanhã, o que vai ser do amanhã, né? Mas são as dores necessárias para o amadurecimento e para o crescimento. É o jogo da terceira dimensão desse mundo aqui, é assim que funciona. Se nós estamos aqui é por alguma razão, né? Existem N explicações aí filosóficas, religiosas, espiritualistas para nossa tal de missão. Não gosto muito dessa palavra porque ela fica ela dá um sentido de certa arrogância, né? Como se você fosse alguém importante aqui nessa ópera toda chamada Planeta Terra, né? Somos 7 bilhões de pessoas, por que alguém vai ter uma missão e o outro não, né? Mas todos estão aqui, vivendo aqui, por alguma razão. Talvez um dia a gente entenda essa razão de fato. Mas até lá, nós não vamos poder deixar de viver, não vamos poder deixar de crescer e de fazer os movimentos de quebra, de ruptura que sejam necessários. É preciso quebrar a casca da cigarra para que ela possa crescer. Às vezes dói, às vezes ela grita, mas é assim que a vida prossegue. E é assim sempre que a vida vai seguir. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.